O último Papa. A chegada do Anticristo está próxima. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. Hoje trago um relato surpreendente e inquietante, vindo diretamente dos corredores mais secretos do Vaticano. Um ex-funcionário da Santa Sé, identificado apenas como Monsenhor Enrico Salvatore, um nome fictício criado para proteger sua verdadeira identidade, decidiu quebrar o silêncio e revelar informações que podem mudar para sempre a forma como enxergamos a Igreja e o destino da humanidade. Segundo ele, documentos ultra-secretos indicam que o atual Papa pode ser o último verdadeiro líder da Igreja antes de um evento sem precedentes. Se essas profecias estiverem corretas, o próximo pontífice pode não ser quem aparenta ser, mas sim uma peça fundamental em um plano sombrio que está se desenrolando nos bastidores. Nos corredores silenciosos do Vaticano, onde apenas os mais altos membros do clero têm acesso, Salvatore obteve informações sobre reuniões secretas e documentos restritos que apontam para um ano específico, 2025. Para a maioria das pessoas, um ano como qualquer outro, mas dentro da Santa Sé, ele é tratado como um marco crucial para o futuro da Igreja. Segundo as informações às quais teve acesso, esse período será o ponto de virada para uma transformação irreversível. Rumores já circulavam há anos entre os mais influentes membros da cúpula eclesiástica, mas agora, com a proximidade da data, o medo se espalha como uma sombra por toda a Santa Sé. As profecias de São Malaquias, escritas no século XII, sempre foram alvo de intensos debates e especulações. De acordo com esses registros, existiria uma sequência exata de papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. O que mais preocupa é que, segundo essa lista, o atual Papa pode ser o último verdadeiro sucessor de Pedro. Após ele, surgirá um líder enigmático, envolto em mistério, que pode ser um impostor ou algo ainda pior. Para os estudiosos das profecias, esse novo Papa pode ser um instrumento de forças ocultas que há séculos tentam infiltrar-se nos alicerces da Igreja. O estado de saúde do atual pontífice tem sido motivo de grande especulação. Nos últimos meses, sua fragilidade tem ficado evidente e muitos acreditam que sua saída pode acontecer antes do esperado. Para alguns, trata-se apenas da condição natural de um homem idoso, mas para aqueles que conhecem os bastidores da Santa Sé, essa fraqueza repentina pode ser um indicativo de que algo está sendo cuidadosamente orquestrado. Se o sucessor já estiver escolhido nos bastidores, a transição pode acontecer sem resistência, abrindo caminho para a implementação de uma nova ordem dentro da Igreja. Monsenhor Salvatore relata que reuniões secretas entre cardeais têm ocorrido com frequência alarmante. O teor dessas conversas é mantido em absoluto sigilo, mas há indícios de que mudanças significativas estão sendo preparadas para alinhar a Igreja com um novo modelo de poder. Essas reformas, segundo os mais conservadores, podem representar o rompimento definitivo com séculos de tradição e abrir caminho para uma doutrina completamente diferente daquela que foi ensinada ao longo da história do cristianismo. O receio de que o próximo Papa seja um impostor servindo a interesses ocultos tem gerado pânico entre os que conhecem as antigas profecias. Desde os primeiros anos do século XXI, rumores sobre essa possibilidade já circulavam entre os membros mais informados do clero. Na época, poucos davam importância a essas preocupações, mas agora, diante da iminente sucessão papal e dos eventos que se desenrolam em ritmo acelerado, o temor se tornou real. O que antes era considerado apenas uma teoria sem fundamento, agora é discutido seriamente nos corredores do Vaticano. Para aqueles que acreditam que o mal pode se infiltrar onde menos se espera, a possibilidade de que o próximo Papa seja um agente de uma agenda oculta não pode ser descartada. Os sinais estão espalhados por toda parte, mas apenas poucos conseguem enxergá-los. A debilidade do atual pontífice, as movimentações discretas dentro da Igreja, os encontros a portas fechadas e as profecias que apontam para a chegada de um líder com intenções questionáveis, tudo isso forma um quebra-cabeça assustador.
Para Salvatore, não há dúvidas de que estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais críticos da história do cristianismo. Algo está para acontecer, e a humanidade pode não estar preparada para lidar com as consequências. Mas esse não é um conflito restrito à Igreja. No cenário global, figuras poderosas parecem estar direta ou indiretamente ligadas a esses eventos. Líderes políticos influentes, magnatas da tecnologia e organizações internacionais estão tomando decisões que, de maneira sutil, preparam o terreno para uma nova ordem mundial. Para Salvatore, essas conexões não são coincidência. Há um plano sendo executado há anos, talvez há séculos, e seus últimos passos estão prestes a ser dados. A influência de personalidades como Donald Trump e Elon Musk no cenário mundial levanta questionamentos. Ambos são figuras disruptivas, capazes de alterar o curso da história com suas decisões. Mas será que eles compreendem a magnitude do que está por vir? Estariam atuando como catalisadores desse novo tempo ou seriam peças-chave de um jogo muito maior do que se imagina? Essas questões permanecem sem resposta, mas sua relevância cresce a cada dia. Dentro do Vaticano, o medo tomou conta dos corredores. Bispos e cardeais murmuram entre si. Sacerdotes buscam respostas nas escrituras. Fiéis sentem que há algo diferente no ar. A sensação de que estamos prestes a cruzar uma linha sem volta é cada vez mais forte. Os sinais estão dados, as profecias foram escritas e agora tudo se resume a uma única questão: estaremos preparados para o que está por vir? Salvatore, porém, afirma que a humanidade não está totalmente desamparada. Se há forças sombrias operando nos bastidores, também existem aqueles que trabalham silenciosamente para impedir que o pior aconteça. Pessoas comuns, que ninguém imagina, podem estar atuando como verdadeiros guardiões da fé, tentando proteger a humanidade de um destino terrível. Essa batalha não será travada apenas no plano espiritual. Ela terá impactos diretos no mundo físico. E os primeiros sinais já estão visíveis para quem souber observá-los. Com a aproximação do ano 2025, as peças desse jogo sinistro começam a se mover mais rapidamente. A sucessão papal será um momento crucial, não apenas para a Igreja, mas para o destino da humanidade como um todo. Se as revelações de Salvatore forem verdadeiras, a chegada do próximo Papa pode marcar o início de um novo tempo, um período de profundas transformações e incertezas. O que realmente está por trás dessa sucessão? O Vaticano guarda segredos que nunca foram revelados ao público, e talvez esses mistérios estejam prestes a vir à tona. O que acontecerá com a Igreja e com o mundo quando esse momento chegar? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e quando ela vier, pode ser tarde demais para voltar atrás. A profecia de São Malaquias não é a única que aponta para tempos sombrios envolvendo a sucessão papal. Outros escritos antigos fazem referências a um momento de grande provação para a Igreja, onde um falso líder assumirá o trono de Pedro e desviará os fiéis do verdadeiro caminho. Entre essas previsões, destaca-se a do monge beneditino Arnold Wion, que no século XVI publicou o texto contendo a famosa lista de papas atribuída a São Malaquias. Além disso, as revelações de alguns santos e místicos ao longo da história indicam que a chegada desse último líder será acompanhada de eventos catastróficos e de uma grande crise espiritual sem precedentes. Outra profecia alarmante é a da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima. Ela teria recebido mensagens secretas da Virgem Maria, alertando sobre a corrupção interna da Igreja e a infiltração de forças malignas em seu interior. O terceiro segredo de Fátima, mantido em sigilo pelo Vaticano por décadas, foi parcialmente revelado, mas muitos acreditam que a parte mais importante foi escondida do público. Alguns estudiosos sugerem que esse segredo menciona explicitamente a ascensão de um falso papa, que traria consigo mudanças drásticas na doutrina da Igreja, preparando o terreno para o domínio do Anticristo. Além das profecias cristãs, há previsões vindas de fontes inesperadas, que parecem convergir para o mesmo cenário. Nostradamus, o famoso vidente francês do século XVI,
escreveu sobre um líder religioso que traria consigo engano e caos, levando multidões a acreditarem que ele seria um enviado divino, quando na verdade estaria servindo a forças ocultas. Em suas quadras proféticas, ele menciona um período de grande tribulação para a Igreja, onde o verdadeiro ensinamento seria distorcido e muitos perderiam a fé. No contexto bíblico, o livro do Apocalipse faz menção a uma figura conhecida como o falso profeta, que surgirá antes da chegada do Anticristo. Esse falso profeta terá a aparência de santidade, mas suas ações serão contrárias à verdadeira fé. Ele unirá líderes mundiais sob uma nova ordem, preparando o caminho para um governo global único. Muitos teólogos e estudiosos acreditam que essa profecia pode estar diretamente relacionada ao próximo Papa e à transformação radical que pode ocorrer dentro da Igreja. Os sinais desse tempo de mudança já começaram a se manifestar. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado um aumento da intolerância religiosa, perseguições a cristãos em diversas partes do planeta e uma tentativa de modificar tradições que se mantiveram intactas por séculos. Muitos fiéis sentem que a essência da Igreja está sendo gradualmente diluída, com ensinamentos cada vez mais alinhados a uma nova ideologia globalista que visa transformar a espiritualidade em algo superficial e desvinculado das Escrituras Sagradas. No Vaticano, o silêncio de algumas autoridades e as mudanças discretas dentro da estrutura eclesiástica levantam suspeitas. A maneira como certas questões são tratadas e a falta de explicações sobre algumas decisões geram dúvidas até mesmo entre membros do clero. Há quem diga que um grupo seleto de cardeais já está trabalhando nos bastidores para garantir que a sucessão papal ocorra conforme seus interesses, independentemente da vontade dos fiéis ou da tradição milenar da Igreja. Entre os estudiosos das profecias, uma questão essencial permanece sem resposta. O próximo Papa será um agente consciente de um plano maior ou será apenas uma marionete nas mãos de forças muito mais poderosas? Se ele for o falso profeta mencionado no Apocalipse, seu papel será crucial para enganar multidões e desviar milhões de pessoas do verdadeiro caminho espiritual. Mas se for apenas uma peça dentro de um esquema ainda maior, isso significa que há algo ainda mais sinistro por trás de sua ascensão. Enquanto a Igreja se prepara para a possível mudança de liderança, muitos acreditam que eventos extraordinários podem ocorrer nos próximos meses ou anos. Alguns místicos afirmam que a transição não será pacífica e que forças invisíveis estarão em conflito pelo controle da fé cristã. Outros dizem que sinais no céu e na terra indicarão que estamos entrando em um período decisivo da história, onde cada escolha espiritual terá um peso muito maior do que nunca. A batalha entre o bem e o mal não é algo meramente simbólico. Segundo Salvatore, essa guerra espiritual já acontece nos bastidores há séculos, mas agora está prestes a se manifestar de forma mais clara e direta. A humanidade se encontrará diante de um momento de escolha, onde muitos serão levados ao engano por promessas de um mundo melhor, enquanto outros permanecerão fiéis aos ensinamentos originais da fé. Essa divisão poderá ser o estopim para uma crise religiosa global sem precedentes. Mas há aqueles que resistem. Assim como existem forças trabalhando para instaurar uma nova ordem mundial, há também grupos secretos que lutam para preservar a verdade. Segundo Salvatore, dentro da própria Igreja há sacerdotes que conhecem os perigos iminentes e estão se preparando para resistir ao que está por vir. Eles sabem que essa não será apenas uma disputa política ou teológica, mas uma luta pelo destino da fé cristã e da própria humanidade. As mensagens deixadas por antigos profetas e santos sempre alertaram para a necessidade de vigilância. Se realmente estamos vivendo os tempos previstos nas Escrituras, isso significa que devemos estar atentos a cada detalhe. As mudanças dentro do Vaticano, os discursos dos líderes religiosos e os acontecimentos globais podem conter pistas sobre o verdadeiro desenrolar dessa história. Para aqueles que acreditam que a profecia está se cumprindo, este é o momento de maior atenção e discernimento.
Salvatore sabe que sua revelação pode trazer sérias consequências. Por isso, ele se mantém no anonimato, divulgando informações apenas para aqueles que estão preparados para ouvi-las. Ele acredita que a verdade precisa ser conhecida antes que seja tarde demais. A sucessão papal pode ser apenas o primeiro passo de um plano muito maior, e aqueles que estiverem atentos poderão perceber os sinais antes que o mundo inteiro seja levado ao engano. Os próximos anos serão cruciais. A maneira como os acontecimentos se desenrolarão determinará se estamos realmente diante da chegada de um novo tempo ou se ainda há uma chance de mudar o rumo dessa história. Para muitos, a resposta já está clara. As profecias sempre alertaram sobre esse momento, e agora só resta observar e se preparar. A fé será testada como nunca antes, e aqueles que permanecerem firmes talvez sejam os únicos capazes de reconhecer a verdade quando ela finalmente for revelada. Se tudo isso for verdade, estamos prestes a testemunhar um dos períodos mais decisivos da história da humanidade. O que acontecerá quando a sucessão papal finalmente for anunciada? Quem será o novo líder da Igreja? E, mais importante, quais serão suas verdadeiras intenções? Essas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que, em breve, poderão mudar completamente o destino do mundo.